meus amigos da rede, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fredão Trincado e hoje eu vou falar para vocês, não explicando sobre a pior seleção do mundo. Vocês imaginam qual seja ela? Solta essa vinheta! Bom, o país que eu estou falando é San Marino, uma pequena faixa de território dentro da Itália, que tem cerca de 33 mil habitantes, é um país bem modesto, é um dos menores do mundo. Bom, ele recebe turismo ali no verão europeu, em outras partes do ano, porque tem arquitetura medieval, é um país bonito, que tem uma arquitetura legal, então acaba recebendo bastante turista. Mas não é de turismo que estamos falando aqui hoje, estamos falando sobre a Federação Sanmarinense de Futebol, que foi fundada em 1931 e é uma das federações mais antigas do continente europeu. Mas apesar de ser uma das federações mais antigas, acabou se filiando apenas à UEFA e à FIFA em 1988, o que deixou San Marino fora de competições oficiais ali por todo o século XX. O pequeno país começou a participar inicialmente ali das eliminatórias da Copa do Mundo de 1990, só que já teve ali resultados complicados, até por não ter muita tradição no futebol, e apenas na Copa do Mundo de 1994, na verdade nas eliminatórias da Copa de 1994, é que San Marino teve seu primeiro empate na história. Isso foi muito bom para aquela seleção, por quê? Porque eles estavam lá nos últimos lugares do ranking da FIFA, lá nos lugares 200, e acabaram passando para a 118ª colocação. Isso para uma Itália, Espanha, Argentina, Portugal, Brasil é algo impensável, mas se você pega um país desses, como você pega San Marino, é uma coisa muito boa. Mas foi uma fase, digamos assim, temporária, porque aquele empate foi só um empate, e San Marino continuou perdendo, continuou levando goleadas e caiu de novo. Foi apenas em 2004 que eles ganharam o primeiro jogo de sua história oficialmente, né? Foi contra Liechtenstein, que eles ganharam por 1-0. Mas vitórias e empates são, logicamente, mais vitórias, né? São uma coisa muito rara na história de San Marino, então eles continuam sofrendo goleadas. Por exemplo, contra a Alemanha, eles perderam de 3-0 nas eliminatórias da Copa de 2006 e nas eliminatórias da Copa de 2018 eles perderam por 9-0 para a Rússia, que era anfitriã. Eu só falei os placares mais elásticos, porque eles já perderam de 6, 7, na verdade eles costumam perder nas eliminatórias da Eurocopa também, eles sempre perdem de 6, 5, 4, eles sempre perdem de muito, infelizmente essa seleção é bem frágil, mas apesar disso, eles possuem um recorde interessante. O gol mais rápido das eliminatórias de uma Copa do Mundo foi marcado por San Marino, é isso mesmo. Eles marcaram aos 8 segundos de jogo, num jogo das eliminatórias da Copa de 94, contra a Inglaterra, que eles perderam de 7-1, mas marcaram primeiro e detém esse recorde. Mas assim, eu não tô aqui só para falar do mau desempenho de San Marino em competições oficiais, amistosos, tudo que seja. Eu tô aqui para falar também o porquê que isso acontece. O pequeno território tem basicamente todos os jogadores de sua seleção como semi-profissionais, eles usam o futebol como algo secundário, eles são vendedores, estudantes, engenheiros, médicos, são poucos os jogadores da história do país que realmente jogaram futebol profissional e tiveram sucesso nele. Mas eu tenho que falar de um, Massimiliano Bonini. Bom, ele que é um jogador que foi considerado o Golden Player de San Marino, o jogador mais importante da história. Ele começou ali na liga simples de San Marino e depois ele foi para o campeonato italiano, jogou a Série D, Série C, chegou no Cesena na Série B, subiu da Série B para A e foi contratado pela Juve. E foi muito importante na Juventus durante a década de 80. Michel Platini chegava a falar que ele era o pulmão da equipe, quem construía jogadas, e ele ajudou a Juventus a conquistar nada mais nada menos um campeonato mundial, uma Liga dos Campeões, que não tinha esse nome na época, e diversas outras competições, campeonatos italianos, etc. Por conta da falta de tradição de futebol por lá, a FIFA tem injetado dinheiro na Federação Sanmarinense de Futebol e, tem incentivado muitas seleções de base de lá para fazerem campeonatos na Itália ou em outros países para melhorar a qualidade técnica. Oficialmente, San Marino não é a pior seleção do mundo, apesar de ser famosa por isso. O último lugar fica com Anguillas, uma ilha britânica no Caribe. Como ali também pertence à Inglaterra, não chega a ser um país assim independente, eu acabei falando de San Marino. E agora vamos falar um pouco sobre o campeonato local de lá. O campeonato de San Marino é dividido em dois grupos, o A e o B. Cada um joga primeiro entre si, entre os times do seu grupo, depois jogam contra os times do outro grupo, sempre em turno e retorno, né? Jogo de ida e volta. Quem fica em primeiro tem direito a uma vaga nas fases preliminares da UEFA Champions League. Não sei se vocês sabem, mas a Champions tem 3 fases, né? Você começa na primeira, antes da fase de grupos, né? Você começa na primeira, segunda, terceira, e se você ganhar, você vai para a fase de grupos.
Normalmente essas vagas nas fases anteriores são para times de países menos relevantes, né, que não tem uma liga tão competitiva. O segundo lugar é a mesma coisa, só que para a Liga Europa. Chega ali nas fases preliminares até chegar na fase de grupo. Só que até hoje nenhum país de lá conseguiu passar da primeira fase. E isso não só passar da primeira fase, mas ganhar um jogo, empatar um jogo. Normalmente até os times de San Marino, não só a seleção, são sacos de pancada. No campeonato local, quem domina são 3 times: o Faetano, o Murata e o Libertas. É importante saber da história local, é importante saber da tradição do campeonato samariense. Se vocês também têm curiosidade sobre outros campeonatos, sei lá, eu já vi gente fazendo vídeo sobre o campeonato coreano, campeonatos de ligas desconhecidas, Tajiquistão, comentem aí, deixem sua sugestão. Muito obrigado então, meus amigos, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. É um tema que eu gosto bastante particularmente, sempre gosto de conhecer essas curiosidades sobre seleções mais modestas, times mais modestos. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem a sineta, beleza? Muito obrigado de novo, valeu!